Apagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação, e fecundar o chão. Bom dia, meus alunos! O professor agora virou cantor? De jeito nenhum, não levo muito talento para isso não. Gente, abri hoje a nossa aula com um trechozinho da música Cio da Terra, né, do Milton Nascimento, e a gente vai perceber o que é que tem a ver hoje a nossa aula, que o tema é povos e comunidades tradicionais. Sétimo ano, um forte abraço já desde já. Vamos para mais uma aula, espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Participem, né? Construam essa assiduidade de vocês, esse roteiro de estudo de vocês, né? Façam as coisas acontecerem realmente. Nesse momento a gente tem que ser forte realmente e fazer com que as coisas realmente prevaleçam, realmente nossa sabedoria, a nossa resiliência, que é o nosso poder de passar por esses obstáculos, tá certo? Então, como eu falei, hoje o trecho da música ela fala de terra, e aí tem muito a ver com o assunto de hoje, porque nós vamos falar de povos, de comunidades tradicionais. Já desde a aula passada, se a gente lembrar, nós falamos da composição da população brasileira, estão ligados? Hein? Quem está lembrado? Isso! Foi? Nós vimos que a população brasileira tem uma grande miscigenação, que foi composta por vários povos vindos da África, dos povos nativos, dos indígenas, dos europeus, e aí a gente tem essa grande mistura, esse multiculturalismo que é o nosso Brasil. Mas não é só apenas os indígenas ou os africanos que merecem também um olhar mais aguçado também para as populações que compõem o nosso Brasil. Então nós vamos ver primeiramente, olha só aqui ainda na imagem, 4 desses povos que compõem o nosso Brasil. Aqui nós já falamos e hoje a gente vai falar um pouco menos, mas nós temos os indígenas que fazem parte dessas comunidades tradicionais, e a gente já vai ver o que é uma comunidade tradicional, o povo quilombola, que a gente também já falou da aula passada, os caiçaras, né, principalmente que trabalham com a questão da pesca, e os ribeirinhos, que são aqueles povos que vivem ali próximo aos rios, principalmente ali na região do Amazonas, né, do rio Amazonas, tá bom? Vamos lá, vamos passando. Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados que possuem condições sociais e culturais e econômicas próprias, né, mantendo assim relações específicas com o território e com o meio ambiente no qual eles estão inseridos. Então, o que seria isso? Para se estabelecer que uma comunidade ela é tradicional, ela vai ter esses critérios. Uma delas é as práticas culturais. Vocês vão ver que elas vão se diferenciar pela sua forma cultural, as suas músicas, a sua forma de falar, os seus costumes, a sua religiosidade, tudo isso vai estar dentro do seu aspecto cultural. E aí ela vai se diferenciar de todos aqueles outros, a cultura padrão que já existe, por exemplo, no Brasil. Ela tem esse diferencial cultural específico. Outra questão é a sua organização social. Muitos desses grupos que nós vamos falar aqui têm divisões dentro das suas próprias comunidades, né? Existe, por exemplo, dentro de uma hierarquia indígena, vai ter o pajé, vai ter o cacique, né? Vai ter toda uma estrutura social ali, como também em outras comunidades, nas comunidades quilombolas,
caiçaras, cada um tem um papel importante dentro da sua sociedade. Tudo bem? Vamos continuando. Calma. Temos também a questão do território, que é importante. Esses grupos, eles fazem parte de um território específico. Aqui, por exemplo, muitos deles ou vivem, são povos da floresta, que usufruem da floresta. Outros são grupos de vazantes, que a gente chama, são aqueles grupos que vivem ali próximo dos rios, ou vivem próximo de serras. Tem locais específicos e bem peculiares, quase não sai, né? Então vamos mudar a palavra aqui. Tem locais bem específicos para essas comunidades, né, se identificarem. E uma coisa extremamente importante, que é a tradição ancestral. O que é isso? Ancestral. Que vem antes. Esses grupos, a cultura, a forma de viver, elas vêm sendo repassadas, né, dos seus pais, seus avós, bisavós, tataravós, todas aquelas pessoas que viveram lá atrás e que vão levando os costumes. Por exemplo, as rezadeiras, que são pessoas que até hoje ainda existem em algumas comunidades, inclusive até a gente percebe que vem diminuindo, mas talvez você, a sua mãe, de repente quando você é criança, talvez alguém da sala aqui deve ter sido levado ainda pequeno para uma rezadeira, né? E aquela rezadeira, às vezes, ela recebe aquela influência de algum antepassado dela, que passou a forma de rezar, de fazer aquela comida, ou de fazer aquele xarope daquela forma. Então, essa tradição ancestral, ela marca essas comunidades. Respeitam também o princípio de sustentabilidade. Essas comunidades tradicionais, esses povos tradicionais, eles usam a terra, muitos deles, mas usam de forma sustentável. A princípio, eles não têm a ambição econômica do homem capitalista em si. Eles muitas vezes usufruem realmente da natureza, mas usufruem de forma a não degradar, a não colocar esse meio ambiente ou essa natureza em colapso. Tá certo? Então, existe o quê? Existe uma harmonia entre o homem, esses povos, e esse território, essa paisagem. Porque eles sabem que é dessa natureza que eles tiram o sustento principal da vida deles. Tá bom? Vamos lá. Passamos. A Constituição Federal, né, que é a nossa Carta Magna, importantíssimo para o Brasil, quem norteia toda a política também brasileira, de 1988, ela determina que o Estado proteja as manifestações culturais, populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes. Então, o que a nossa Constituição ela diz? Que nós precisamos preservar esses grupos, esses costumes, as formas de fazer, as formas de crenças, de brincadeiras, né, de ludicidade que esses grupos eles possuem. Isso é importante. Determina também que deve ser promovido e protegido pelo poder público o patrimônio cultural brasileiro, considerando tanto os bens de natureza material quanto imaterial, o jeito de se expressar, ser e viver dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Por exemplo, as pessoas que vivem em palafitas, né, os ribeirinhos, que vivem naquelas casas à beira do rio, que ficam bem acima do rio, né, porque tem épocas da cheia dos rios, e por isso eles precisam criar as suas casas mais elevadas. E ali é a forma de vida deles, né, desde muito tempo. Eles têm uma relação muito íntima com o rio, e isso precisa ser preservado. E às vezes você diz assim, mas está errado você morar na beira do rio, numa casa, né, de madeira. Não! Vamos levar ele para a cidade.
será que eles querem? Será que você não está agredindo a forma de viver, a cultura dessa pessoa? É como se eu quisesse arrancar o índio, a força lá da mata e querer colocar ele na grande cidade. Será que ele quer? É a vida dele? Será que ele sobreviveria um índio totalmente que esteja longe dessa urbanização? Será que ele consegue sobreviver? Sobreviver assim? Será que ele está capaz de receber essas alterações, né, de vida? Então a gente precisa respeitar, né? A professora Adriana, nas suas aulas de ética, ela fala muito essa questão do respeito pelo outro, pela cultura do outro. Então isso é bastante importante. Vamos lá. Olha, gente, eu acho linda esse grupo aqui, que são os apanhadores de flores sempre vivas. Olha só que coisa linda, né? São grupos de pessoas que vivem principalmente na região sudeste do Brasil, ali em Minas Gerais principalmente, e eles vivem da colheita de flores. É importantíssimo isso para eles. É uma forma econômica, é uma forma de vivência. Eles esperam o período de colheita dessas sempre-vivas, que são usadas principalmente em artesanato, porque depois delas colhidas, elas passam meses, elas não murcham, né? Talvez vocês até tenham em casa, eu tenho em casa também as sempre-vivas, e eles saem das suas casas, sobem a essa região, se alocam em cavernas, eles criam estruturas, ficam cerca de, inclusive, 3 meses fora de suas casas mesmo, para fazer a colheita dessas flores. Vou passar aqui, ó. Então, a comunidade dos apanhadores de flores, também conhecida como comunidade das sempre-vivas, estão na região da Serra do Espinhaço, no norte de Minas Gerais. As atividades é a colheita e a venda de flores, também de cipós e frutos. Fora essa época de colheita, eles vivem também do roçado, da criação de animais. E o que é que eles lutam hoje em dia, né? Principalmente pela recategorização do Parque Nacional das Sempre-Vivas, que é uma reserva de desenvolvimento sustentável. O que é que eles querem? Eles querem poder... Muitas dessas reservas, gente, de algumas regiões, elas muitas vezes são consideradas e protegidas como reservas de proteção integral. Deixa eu tentar explicar. Quando uma reserva, uma área que é muito importante, uma área ambiental, ela tem uma grande relevância, ela, por lei, ela é protegida. E ela pode ser protegida de forma integral. Quando essa área é protegida de forma integral, ela não pode ser tocada. Você não pode retirar nada daquela área. Você não pode derrubar, você não pode fazer nenhuma intervenção de modificação daquela área. Só que muitas das vezes essas leis ou essas demarcações de áreas, elas esquecem que existem pessoas que usam daquele espaço e que elas já viviam daquela região. Por exemplo, você transformar essa área da Serra do Espinhaço em área integral, ela vai tirar o quê? O sustento dessas pessoas, porque elas não vão poder mexer nessa área. Tá? Professor, mas tem que ser preservado. A gente tem que entender que essas pessoas, elas usam essa área de forma sustentável. E de que elas, da forma de agressão delas, não chega, digamos assim, a colocar em risco geral essa área. Porque a forma como eles utilizam dessa prática é uma forma que respeita o tempo da natureza. Hoje, esse grupo dos apanhadores de flores, eles são ameaçados, né, pelo Parque Nacional das Sempre-Vivas, gerado pelo ICMBio, que é o órgão responsável.
e impõe restrições às ações humanas, avanço da monocultura de eucaliptos, principalmente da mineração e de fazendeiros. Então os fazendeiros vão tomando conta, vão expulsando esses povos tradicionais, tirando essa região, implantando eucaliptos, instalando a monocultura, e essas pessoas vão criando, vão perdendo o seu espaço, o seu convívio, a sua tradição ali daquela região. Tá? E tem algumas ilustrações também, eu digo assim, são povos lindos, né? Podemos passar aqui. Aqui, como eu disse, que é uma senhora que eles, lá na Serra do Espinhaço, tem algumas cavernas, e eles passam até 3 meses nessas cavernas se abrigando durante o período dessa colheita. Então, é bem interessante a gente conhecer esse tipo de povos também. Aqui nós vamos ter a comunidade beiradeira de montanha, o Mangambal. Essa comunidade ela fica na beira do rio Tapajós, lá no Pará, no norte também. A atividade deles é principalmente a pesca, o roçado e eles coletam também alimentos na mata. Eles lutam também pela demarcação do seu território, já que eles vivem dessa área, mas infelizmente eles são ameaçados pelos grileiros, pelos garimpeiros, né, por madeireiros e por complexos hidrelétricos e industriais que também vão tomando aquela área. O que seriam os grileiros, né? Os grileiros, gente, eles são pessoas que falsificam documentos e que acabam dizendo que aquela terra é deles. Até essa questão de grileiros é bem antiga, porque o que é que eles faziam? Eles pegavam o documento, colocavam os documentos em uma caixa e colocavam grilos, para os grilos deteriorar aquele documento, para aquele documento aparentar ser mais antigo. Então esses grileiros, eles chegam com esses documentos, que aparentemente tem um aspecto antigo, dizendo que é dono daquela terra. Então eles falsificam e acabam expulsando essas pessoas que vivem nessas regiões. Tá? Vamos passar aqui. Pronto, aqui tem outra comunidade, que é a comunidade dos retireiros do Araguaia, que trabalha principalmente com o gado. O pastoreio do gado, chamado de retiros, que são as áreas onde eles colocam o gado, são áreas abertas e coletivas. Ninguém é dono, eu sou dono dessa área, não. Os gados, as pessoas criam os gados e elas usufruem desse pasto. Eles têm o Araguaia, é bem importante porque ele é uma área alagadiça. Então, tem momentos que o rio Araguaia ele enche e após a baixa desse rio, aquela área que era alagada, ela acaba estando úmida e bastante fértil e dali acaba criando-se um pasto muito bom. Então, por isso esse povo, os retireiros, acaba se fixando e também fazendo as suas atividades nessa região. Também tem a luta também por essa posse de terra, demarcação e reconhecimento com povos tradicionais. Eles lutam também por isso. E aquelas mesmas ameaças também, da perdas de terras, né? A violência também por grileiros, é muito forte mesmo. Esses grileiros muitas vezes chegam a matar pessoas para intimidar, para fazer com que essas pessoas saiam desses espaços e eles possam ocupar. Olha só, aqui bem interessante, que é um grupo muito conhecido, que são as quebradeiras de coco-babaçu. Gente, coco-babaçu é uma palmeira que de tudo ela dá, assim como a carnaúba aqui no Ceará, que é o símbolo do Ceará. O babaçu também de tudo ele é possível aproveitar, desde a palha, o caule, né, do seu coco, tem a amêndoa que vai poder fazer óleos, e enfim, de tudo se aproveitar. E existe um grupo que são essas quebradeiras de coco, que é mantido apenas por mulheres. É muito bonito ver essa participação feminina também nessa ação.
que a gente tem algumas imagens, tá certo? Do trabalho delas, do artesanato, desde a extração também do coco babaçu, que elas esperam a época também, né? Às vezes até cerca de 9 meses desse coco babaçu ele está pronto, ele poder ser derrubado. Então existe um período. Quando elas não estão nesse período, elas participam de outras atividades também, mas existe um momento também familiar, de identificação. Uma coisa importante, gente, em todos esses grupos é essa identidade que eles criam com o lugar, com o espaço. É um momento de comunhão, né? Quando elas se reúnem, quando elas estão ali se encontrando, conversando, trabalhando. Existe uma identidade também com o espaço e com as outras pessoas também. As quebradeiras de coco ficam entre a Caatinga e o Cerrado, nos estados principalmente do Maranhão, do Piauí, Tocantins e Pará. Vivem as mulheres quebradeiras de coco do Babaçu. Elas são mais de 300 mil mulheres trabalhadoras rurais que vivem em função do extrativismo, né? No caso, vegetal. Até os dias atuais, as quebradeiras fazem mobilizações para garantir o debate sobre as alternativas de desenvolvimento. Por quê? Existem muitas pessoas, fazendeiros, que acreditam que o babaçu é uma praga e acabam derrubando essas árvores, essas palmeiras, e não sabem que ali é o sustento de muitas comunidades. E também muitos desses fazendeiros, desses grileiros, acabam destruindo essas terras para expandir os seus pastos, outras atividades agrícolas, que muitas das vezes levam em conta apenas a monocultura ou apenas ao enriquecimento de uma única pessoa, né? De uma única empresa, de um único núcleo, enquanto que a extração do babaçu ela está beneficiando diversas famílias, né? Centenas de famílias que estão ali ao redor daquele território. Da árvore do babaçu a gente já viu, né? Se extrai tudo. Vamos ver aqui, ó. Passar. A comunidade. Aqui novamente, a gente pode passar, a gente já falou, né? A atividade da coleta do coco babaçu. Nós vamos ter os povos ribeirinhos, que são a população tradicional que mora nas proximidades dos rios, seja qual for. Aqui a gente tem os ribeirinhos, principalmente ali no Rio São Francisco. São chamados também de vazanteiros. Na Amazônia que está a maior parte dessa população também. Suas moradias são construídas utilizando a madeira, são chamadas também as palafitas, nós já falamos aqui. E o rio, gente, ele possui um papel importante, fundamental na vida dessas pessoas. A relação, como eu disse, essas pessoas elas não conseguem viver sem o rio, elas fazem parte do dia a dia delas, elas conhecem a natureza do próprio rio, no momento que ele vai encher, no momento que ele vai secar, né? Então eles têm toda a questão natural muito impregnada neles, guardada neles, e sagrada também. Então a gente tem aqui algumas imagens dessas famílias que vivem e sobrevivem. Nós vamos ter as comunidades extrativistas, são todas aquelas comunidades que trabalham com a extração, principalmente dos vegetais. E aí nós vamos ter, vamos passar aqui, pode passar. Nós vamos ter o cacau, né? O seringueiro, que é a extração do látex, principalmente da região do Amazonas. Então, por muito tempo essas pessoas elas vivem desse extrativismo. São comunidades que precisam ser reconhecidas e precisam ter seus direitos garantidos também. Aqui no Ceará nós temos o povo também do Buriti, que é uma espécie, tanto em Minas Gerais como naquela região do Cariri, né? Quem já provou o doce de buriti, que é um doce que eu adoro, uma delícia, que são os buritizeiros, são pessoas que vivem também da coleta do buriti. Nós temos outros povos, que são os povos ciganos,
Por incrível que pareça, recentemente a gente descobriu povos ciganos, gente, Caucaia é um exemplo de tudo, Caucaia tem de tudo, né, que eu falei, quilombola, indígena, temos também povos ciganos fixados aqui, mas aqui no Ceará nós temos um grande leque de povos ciganos, principalmente em Limoeiro e em Sobral, que tem suas tradições, também tem toda a sua hierarquia, né? Temos os pequizeiros, que são coletores de pequi, que também é um fruto que muita gente usa na culinária. Aqui são os pescadores, que a gente já falou, de vazantes, principalmente do Rio São Francisco. Vamos ter os cipozeiros, que são comunidades que vivem da extração de cipó e criam seus cestos e por aí vai. Tem os jangadeiros, que vivem da pesca, principalmente no mar, que se diferenciam, né, dos ribeirinhos que usam o rio, e muitos outros. No livro, né, pode passar, no livro de vocês vai estar dividido por regiões, né? Vocês vão ver muitos outros grupos também lá nos livros, de comunidades também, que vocês podem fazer pesquisas. Inclusive vou deixar um vídeo também para a gente poder conhecer um pouquinho mais, pelo menos de uma dessas comunidades mais a fundo. E eu vou deixar lá nas atividades para a gente poder estar dando essa espiadinha nesse vídeo, tá certo? E aí eu vou terminar com uma fala de Sônia Guajajara, que é uma índia também, e que é uma lutadora aí pela causa indígena, mas para mim a fala dela, ela resume aquilo que todos esses povos de comunidades tradicionais, eles pensam sobre a terra, não só os indígenas, tá bom? Mas diz assim, ó, porque a terra para cada um de nós é muito mais que um pequeno pedaço de terra negociável. Nós temos uma relação espiritual com a terra de nossos ancestrais. Nós não negociamos direitos territoriais, porque a terra para nós representa a nossa vida. A terra é mãe, e mãe não se vende, não se negocia. Mãe se cuida, se defende. Mãe se protege. Sônia Guajajara, um grande abraço, um forte abraço a todos. E a gente vai se falando, qualquer dúvida a gente tira lá pelo Zap ou pelo Cássio. Beijo a todos.